Você não ia falar? Por que eu vou falar? Ah, não, então. Ainda. Isso, primeiro porque o cassino clandestino mexe comigo, Um cara. cassino clandestino? Essa expressão... Ô, Lino, já foi num cassino clandestino? Rapidamente. No Brasil, cassino só pode ser clandestino. Falou cassino, é clandestino, né? Que expressão, né, cara? Agora sim, olhando agora o campo do Flamengo, uma notícia que foi de hoje, o Natan, o zagueiro Natan, que tinha toda essa negociação na semana passada, durante o fim de semana, está podendo ir para o RB Bragantino. Tá certo, o Natan já está contratado, é um contrato de empréstimo, o Flamengo recebeu agora 5 milhões de reais. E aí, o que é? Se o Natan cumprir até o fim do ano 20 partidas pelo RB Bragantino, o Flamengo recebe 22 milhões, então essa transação ficaria em 27 milhões de reais por 48% do passe do jogador. O Flamengo ficaria com 12%, fica com 12% para uma negociação futura. O Flamengo entende aí que é uma negociação pelo período de pandemia, o time está... Lembra que a gente falou, Magno, que o time perdeu receita durante a pandemia por causa da bilheteria, estádio fechado? Não, a queda dos sócios torcedores do Flamengo é de 150 para 61 mil impacta sócios torcedores. Não só o Flamengo, todos os clubes brasileiros e do mundo. E então o Flamengo o cidadão brasileiro, né, que acaba perdendo o poder. E o Flamengo então se movimentou, viu no Natan uma oportunidade de mercado. Sorte pro Natan, que agora vai jogar no Bragantino. O moleque acabou de fazer 20 anos, tá indo para um time competitivo. E aí, sorte pro Flamengo nas finanças também, Magno. Não quer pegar uma opinião do Lino, não? Lino, bom pro Natan? Eu acho bom para o Natan, bom para o Flamengo, porque ele não teria muito espaço no elenco do Flamengo, ele precisa jogar e para ele vai ser legal. O Flamengo precisa de grana também, não teria espaço para ele, então a vida tem que seguir, cara. Tá aí, é isso. O Flamengo, então, confirmando o empréstimo do Natan ao RB Bragantino. Ô, Magno, e o Julião, mano? E o Julião? Você elogiou, Lino, o texto de abertura e nós colocamos lá que ele foi o ator coadjuvante, ele é um dos concorrentes a melhor ator coadjuvante pelo filme O Impossível. Porque, finalmente, depois de 9 anos de Fluminense, o Igor Julião teve destaque em alguma partida. E eu quero saber de você... A corneta? A corneta afinada em mi bemol. Agora, mais do que o Julião, Lino, o Roger teve a oportunidade de assistir, né, alguns jogadores que na temporada passada jogaram com uma certa frequência, mas que não são os titulares. Eu queria a sua análise exatamente o que ele pode tirar, né, ter proveito para o time titular que possivelmente retorna no próximo jogo, porque são... Não, ainda não. A produção acabou de me informar que não, ainda não. Isso. Mas, de qualquer forma, o Roger já está vendo qual time que ele vai trabalhar como base. Mas ele teve lá Ganso, Caio Paulista, Yuri... Como é que você vê... O tal alternativo encorpado. Isso. Viu? Encorpado. Boa saída, né? Deixa da sua parte aí. Lino, como é que o Roger pode aproveitar esse time que foi a campo ontem contra o Flamengo? Estadual serve para isso, né, amigos? Ele está testando jovens jogadores e o Fluminense tem excelentes jogadores para isso, está ajustando o sistema, jogou contra um Flamengo que jogou mais que o Fluminense, que mereceu até vencer, mas não foi competente, teve várias oportunidades, teve a bola em mais de 63% de posse de bola quase o tempo inteiro. O time do Flamengo criou oportunidades, mas não venceu. O Fluminense foi lá e conseguiu fazer com o Igor Julião. É para isso que serve o campeonato estadual. E justamente em cima do setor que parecia mais estruturado do Flamengo, né? Com o João Gomes e o PP jogando bem, os dois tendo controle de meio campo, parecia que por ali o Fluminense não ia chegar. O Roger ajeitou laterais, dentro da partida rejuvenesceu o time, colocou o Igor Julião por dentro realmente para dar um pouquinho mais de força, e o moleque fez o golaço dele, né? Ajudou pela lateral também. Ele já jogou no meio-campo, ele tem origem de meio-campista, de volante, de meia de armação também, não estava fora do habitat dele e aproveitou a oportunidade. Eu vi muito torcedor do Fluminense dizendo que o Ganso acabou jogando como o falso 19, né? Que ele jogou como falso 9, sendo que ele já era o falso 10. Então, ele jogou como falso 19. Eu vi gente falando que o Julião tentou o passe. Isso que é sacanagem. O cara faz um golaço desse, o cara aí vem um monte de traíra. Julião, golaço, hein? Golaço para decidir o clássico. Boa sorte na sua campanha para vereador 2022. Tamo junto, Julião. Sua jornada. A palavra agora é jornada. A Lumena já ensinou. Agora, ô Magno, o seguinte. O Fluminense talvez dos times... Talvez não. Dos times cariocas, no momento que a gente está vivendo o futebol do Rio de Janeiro, é o time que ainda consegue fazer alguma frente para o Flamengo, né? Se não está ganhando o título carioca no fim, como não foi na temporada 2020, ainda incomoda, consegue incomodar o Flamengo
E tem alguns jogos que a gente separou que incomodou bastante. Não, sem dúvida. E principalmente os primeiros Fla-Flus, né? Se você pegar os primeiros Fla-Flus da temporada, o Fluminense está se dando muito bem e é isso que a gente vai mostrar agora para você. O nosso top. É o top! Em quarto lugar aí, ó, em 2018, o bailão do Flusão. 4-0 na Arena Pantanal. Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, jogado em Cuiabá. Coisa que só acontece no Campeonato Carioca. No Paulista também, né? Vai jogar agora em Minas Gerais a equipe do Palmeiras. Mas foi um 4-0, o chamado bailão do Flusão, que abriu a temporada 2028 com uma vitória do Fluminense. Na nossa terceira posição é uma sequência de 1-0 em 2019, pela semifinal da Taça Guanabara. O Luciano marcou nos acréscimos do segundo tempo e esse lance ele é muito emblemático porque ele sai fazendo aquela famosa comemoração dos corrones, só que tem um monte de criança assistindo. Ah, parabéns, hein? Aí em segundo lugar em 2020, Nenê guardou de calcanhar no Maracanã ainda com o público antes da Covid-19 estourar aqui no Brasil. Tá aí o lance. É marcante também pelo gol, né, Magno? Como foi esse gol? O Nenê aproveitou, era um time da garotada do Flamengo ali, a bola passa por cima e acabou entrando, passou embaixo das pernas ali. Bom, e ontem, aí, ó, o gol do Igor Julião, que deu esse belíssimo passe para o gol e acabou acertando. Finalmente, Igor Julião se destacando depois de 9 anos. Fala que é assistência. O cara que fala isso, ele tem que ser preso. Agora, o número dos Fla-Flus em 2021, que a gente também tá olhando a base, Lino. Primeiro no profissional, tem um 2-1 pro Fluminense e 1-0 no Flamengo. No Sub-20, porque tem um jogo do Brasileiro, né? A gente fala de 2021, que rolou Brasileirão de 2020 e 2021. Então, 2-1 pro Fluminense, aquela virada, e agora 1-0 pelo Carioca. No Sub-20, o Flu tem um 3-1 no Flamengo e o Sub-17 passeou. Esse sim um bailão 6-1 e depois 3-0. Esse Sub-17 do Fluminense é bom demais. Talvez uma das grandes gerações de um Fluminense que é acostumado a revelar bons jogadores. Tem que ficar de olho na base do Fluminense, né, Nino? 5 jogos e 5 vitórias, base profissional. Então, se o Flamengo é o soberano, com certeza é o soberano no Rio de Janeiro, o Fluminense é quem tenta bater e bate no Flamengo em alguns momentos, Lino. É bom que a rivalidade local traga esse tipo de coisa também, porque a diferença é óbvia, né? A diferença de orçamento, a diferença de momento, o Fluminense entende isso e se diverte com essa situação. O que ele puder fazer para beliscar e se divertir nesses confrontos com o Flamengo, ele vai fazer sim. E é bom que o Flamengo tenha também em território local esse tipo de rivalidade técnica, né? Botafogo e Vasco não estão alcançando tecnicamente, sempre serão rivais e sempre terão tamanho para olhar o Flamengo nos olhos, mas a gente sabe a diferença financeira e o abismo que há entre eles, né? E é sempre bom lembrar que no Brasileirão, por exemplo, clássico carioca, o único que teremos será o Fla-Flu, porque Vasco e Botafogo estão na segunda divisão. Então, mas você acha, Lino, que, assim, a que você acha que o Fluminense faz de diferente nesse clássico contra o Flamengo? Porque tem eu vi até muitos torcedores rubro-negros dizendo, mas aí a gente está sempre jogando esses primeiros Fla-Flus com time reserva, com o time, né, da garotada, mas a gente viu no Brasileiro o Fluminense vencendo o jogo. Na outra partida ele também acabou fazendo frente ali. Teve também o Campeonato Carioca, que acabou fazendo 2 boas partidas pela final, ganhou a Taça Rio. Então o Fluminense, mesmo com essa discrepância de investimento, de elenco, acaba conseguindo fazer frente ao rival. O que você acha que acontece no Fluminense de diferente na hora de encarar o Flamengo? Principalmente, né, Nino, no jogo do Brasileiro, que não era garotada, era uma reta final de um Flamengo buscando o título e o Fluminense muito bem. Qual o segredo desse time? Justo porque você não está jogando o mesmo campeonato, mas isso vai acontecer em várias circunstâncias também com Vasco e Botafogo. É o peso da camisa, é o peso da tradição, é a rivalidade local, é quando você se supera, é quando algo mais entra em campo, e o futebol não pode ser só dinheiro, porque senão a gente analisaria balanço e orçamento em largada e fechamento de temporada e resolveria os resultados. Tem que ter esse tipo de mística, assim, e o Fluminense consegue dar valor a isso é legal. Lino, por enquanto já te dou aquele tchau momentâneo. Daqui a pouco teremos mais a participação do nosso... Como é que é, cara? Carlos Eduardo Lindo. Carlos Eduardo Lindo, membro da Academia de Artes e Cinema. Que coisa bonita. O Magno já te chamou de Carlão, hoje você está muito mais bem acompanhado aqui, Lino. E o Lino já te chamou de Zé Gotinha. Exatamente.